Na palavra de Deus tem um livro escrito para os namorados. Sabiam disso? Tem um livro na Bíblia para os namorados. Muitos aqui sabem que livro é este. Que livro é este? Cantares de Salomão. Hoje nós só vamos ler Cantares. Estamos no final de semana dos namorados, então hoje abra a Bíblia em Cantares e você vai ler comigo apenas Cantares. Este livro tem sido muito discriminado. No passado, tinha pais que não deixavam as suas filhas lerem um livro de Cantares. Achavam que não era apropriado. Estranho, né? Hoje, tem pessoas que creem que este livro não é inspirado por Deus. Um livro que conta a história de um namorado com a sua namorada não é inspirado por Deus. Nós não pensamos assim. Segundo Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo diz: toda escritura é inspirada por Deus e é útil. Ou seja, o livro de Cantares é inspirado por Deus e é útil. Você vai me dizer, mas como que um livro que conta a história de um casal apaixonado vai ser útil para a minha vida espiritual? Vamos fazer um exercício aqui. O livro de Êxodo nos conta uma história que aconteceu há 4.000 anos atrás. Uma história de Deus tirando o seu povo que eram escravos no Egito, transitou com este povo pelo deserto durante 40 anos e deu a este povo a terra de Canaã. Isso tem 4.000 anos. Por que que a gente lê? Por que que a gente estuda? Essa história é tão antiga. Porque eu e você, nós acreditamos que esse mesmo Deus nos tira do Egito do pecado, transita conosco pelo deserto hostil, triste, quase que amaldiçoado deste mundo, desta vida. E esse Deus vai nos dar dentro de muito pouco tempo a Canaã celestial. Amém? Amém. É por isso que a gente estuda o livro de Êxodo. Mas para que eu possa entender a relevância espiritual do livro de Cantares, eu tenho que entender a história de Cantares. Aí tem um probleminha, dá um pouco de trabalho, porque o livro de Cantares é uma poesia. Na poesia, o autor, que é o poeta, ele não é obrigado a escrever o texto em ordem cronológica, como, por exemplo, o livro de Êxodo. Não existe uma ordem nem crescente e nem decrescente. A história está misturada no texto. Então nós temos que garimpar, nós temos que buscar a história, e entendendo a história deste casal de namorados, nós vamos entender a verdadeira história que este livro conta, que é uma história de Jesus, o noivo, e a sua igreja, eu e você, a noiva. A história do livro de Apocalipse está contada aqui no livro de Cantares. Vamos pesquisar. Este livro nos fala e nos traz como personagem principal uma moça que não aparece o seu nome. Ela é chamada de Sunamita ou Sulamita. Ela era da tribo de Zebulon, originária da cidade de Sunem, por isso ela chamava Sunamita. E quando o livro a história acontece, ela não morava mais no Sunem, ela morava no Monte Hermon. Ela trabalhava cuidando de vinhas, já na divisa do Líbano, do outro lado do Líbano. E essa moça se apresenta na história. Vamos começar agora. Vamos ler quase todos os capítulos. Não todos, né? Não o texto inteiro. Vamos ler o que essa moça nos diz, se apresentando no capítulo 1. Leiam comigo, capítulo 1, verso 6 de Cantares. Olha como ela se apresenta. Não olheis para eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me colocaram para trabalhar nas suas vinhas. A vinha, porém, que me pertence, nesta eu não trabalhei. Uma família diferente, né? Provavelmente órfãos. Cada um tinha sua herança. Mas a irmã, talvez a mais nova, provavelmente, ou por ser mulher, ela era obrigada por seus irmãos a cuidar das vinhas que pertenciam a eles.
E ela se queimava, ela era morena, queimada de sol, de tanto trabalho. E ela diz isso. O problema é que a vinha que pertencia a ela mesma, ela não tinha tempo de cuidar. Um dia, ela estava cuidando das vinhas dos seus irmãos, lá no Líbano, depois da fronteira, quando ela vê de manhãzinha se aproximando um rapaz. O rapaz se aproxima, ela percebendo que era um jovem bonito, ela era uma moça solteira, ela dá uma ajeitada no cabelo, uma ajeitada na roupa. O rapaz chega, faz algumas perguntas, começam a conversar. A conversa fica animada porque ela pergunta para o rapaz o que estava acontecendo lá em Jerusalém. O rapaz diz que era de Jerusalém. E o rapaz conta para ela as histórias, as últimas histórias do velhinho rei Davi. Ela se entusiasma com a história. Passam a manhã inteira conversando. Na hora do almoço, ela convida o rapaz e o seu companheiro para almoçarem com ela e os trabalhadores da vinha. Eles almoçam e depois do almoço eles continuam a conversar. Conversa vai, quando chega lá para as 2 horas da tarde, já se percebia claramente que os olhares não eram mais os mesmos olhares. Quem via de longe já percebia que o flerte estava no ar. O amor estava brotando, estava nascendo uma paixão. Só quem viveu esse momento sabe o quanto esse momento é gostoso. Quando o amor está nascendo. Quando a paixão está brotando. E aqueles dois viveram isso ali. Só que o tempo é cruel com os namorados. Rapidamente o tempo passa, o sol se põe, os trabalhadores se arrumam para descer. Eles tiveram que se despedir. O rapaz segura nas mãos da moça, agora já se sente namorado, e diz para ela, olha, eu vou para Jerusalém. Mas você pode ter certeza, eu vou voltar. Eu vou voltar. O rapaz segue o seu caminho, a moça desce aquela montanha completamente apaixonada, saltitando, cantarolando músicas de amor. Quando ela chega na sua casa, os seus irmãos logo percebem, tinha alguma coisa diferente. E eles perguntam para ela, o que está acontecendo? E ela responde, eu arrumei um namorado. Eles ficam nervosos, eles tinham muito a perder com aquilo. Afinal de contas, iriam perder a mão de obra gratuita, escrava, se ela conseguisse um casamento. E eles dizem, nós não vamos deixar que você se case com um libanês. Você está trabalhando lá nas vinhas e certamente se apaixonou por um libanês. E ela, não é um libanês, é um israelita. A preocupação deles dobram. Existia a possibilidade real daquele relacionamento dar certo. E aí eles expressam a sua indignação com esse relacionamento. Vamos ver a indignação deles. Capítulo 8. 8 de Cantares. Capítulo 8 de Cantares. Eles falam claramente as seguintes palavras. Capítulo 8, verso 8. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. O que vamos fazer com a nossa irmã no dia em que ela for pedida? Se este relacionamento for um muro, edificaremos sobre ele uma torre de prata. Se for uma porta, cercá-lo-emos com tábuas de cedro. Aqueles irmãos estavam deixando bem claro que eles não iam deixar aquele relacionamento ir para frente. Eles iriam colocar todos os tipos de obstáculos possíveis para com que esse relacionamento não fosse para frente. Se a gente sabe e entende que esse livro está escrito aqui na Bíblia, para mostrar o relacionamento de Jesus, o noivo, com a sua igreja, a noiva, você não pode ser ingênuo. As hostes espirituais da maldade vão fazer de tudo o que for possível para impedir, para dificultar, para criar obstáculos do seu relacionamento com Jesus. Se o seu relacionamento com Jesus for um muro, Satanás vai querer construir uma torre de prata. O dinheiro está envolvido. Se o seu relacionamento com Jesus for uma saída, for uma porta, Satanás vai fazer de tudo para cercar esse relacionamento com tábuas de cedro, para que você não tenha um relacionamento verdadeiro com Jesus. Amigos, não seja ingênuo.
Quando você está se preparando para o batismo, e eu sei que tem algumas pessoas aqui, ou você que você já batizou, você lembra muito bem. Acontece talvez as piores provações, as maiores dificuldades, quando nós aceitamos a seguir Jesus. Vamos pensar em coisas simples, coisas simples. Qual é o dia mais difícil de acordar cedo? É o sábado. Todos os dias da semana você acorda 6, 7 horas tranquilo. No sábado é complicado para todos nós, porque o inimigo vai fazer de tudo para você chegar atrasado na escola sabatina. Se programe vir na igreja no domingo à noite. Faça esse programa, por sinal estamos tendo maravilhosos cultos aqui na igreja. Você vai dar uma dor de cabeça domingo à tarde, seu filho vai gripar, vai chegar uma visita de última hora, a CBF vai marcar o jogo do seu time para domingo à noite. Satanás vai fazer de tudo para construir uma torre de prata, para cercar o seu relacionamento com Jesus com tábuas de cedro, porque ele sabe que este relacionamento te salva. Mas tem um antídoto. Graças a Deus tem um antídoto. E a noiva nos responde, ela nos mostra esse antídoto. Está aí no capítulo 5. Volte uma página, capítulo 5 de Cantares. Olha no verso 2, como a noiva se declara. 5, verso 2. Eu dormia, mas o meu coração o quê? Velava. Se o meu amado batesse na porta, eu iria ouvir. Gente, toda atenção que está escrito aí. Mesmo dormindo, ela continuava apaixonada. Se o seu amado batesse na porta, ela iria saber que era ele. Percebe aí uma analogia clara com Apocalipse capítulo 3, verso 20? Não precisa de abrir, todo mundo sabe, Apocalipse 3, verso 20, onde o noivo Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, se alguém abrir a porta. Amigos, é exatamente a mesma história. Se tiver amor no coração, se dentro desse coração tiver uma paixão por Jesus, você pode estar dormindo, que você continua amando a Jesus. Pode ser no sábado, na segunda, na terça, na quarta, pode ser no trabalho, pode ser no jogo de futebol, onde quer que você esteja, o seu coração está velando. É isso que a Bíblia está nos dizendo, o seu coração estará velando. Porque se você ama, você tem o senso de pertencimento. Olha o que a noiva diz sobre isso. Eu gosto de ver as palavras dela, palavras doces, mas muito sinceras. A noiva diz no capítulo 2, abra aí, 2, vamos ler o verso 16. Olha o que a noiva diz. O meu amado é o quê? É meu. E eu sou o quê? E eu sou dele. É assim que funciona o amor. Você pertence ao seu amado. Você sente que Jesus é o seu Deus. E você percebe que você pertence a esse Deus. Amigos, e contra o amor, não tem obstáculo de Satanás que funciona. Não tem nenhum obstáculo de Satanás que vai vencer o amor. Olha o que o noivo diz, o que representa Jesus. Dê uma olhada no capítulo 8. Olha o que o noivo diz, capítulo 8. Olha o que ele diz no verso 7. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem o rio afogá-lo. E ele termina dizendo que nem todo o dinheiro do mundo pode vencer o amor. Mas tem que ter amor. Nesse mesmo tempo, lá em Jerusalém, estava acontecendo algo diferente. Davi, bem velhinho, Davi recebe uma notícia triste. Seu filho mais velho estava tentando fazer um golpe de estado. Adonias queria ser autoproclamar rei de Israel. Chama todas as autoridades no seu palácio. Não era esta a vontade de Deus, nem de Davi. Davi chama o seu filho Salomão e imediatamente proclama Salomão rei de Israel. Salomão agora como rei de Israel, sobe para Gibeão, se apresenta a Deus. Pede sabedoria no seu reinado. Termina, Salomão volta para o seu palácio. E Salomão agora chama o seu melhor amigo, que agora era funcionário do rei. E Salomão diz para ele, eu quero que você vai lá no Monte Hermon.
Eu quero que você vá naquela casa, você sabe muito bem qual. Fala com aquela moça, que você sabe muito bem qual. E faça a seguinte pergunta para aquela moça: se ela quer casar comigo. Só tem um detalhe. Não diga para aquela moça que eu sou o rei de Israel. Ela não me conhece como rei. Diga para ela que o namorado dela, e ela sabe quem, está perguntando se ela quer casar-se com ela. Salomão, antes de assumir o reino, ele tinha alguns objetivos. Um deles, percorrer todas as fronteiras de Israel. E um outro grande sonho que ele tinha, encontrar uma moça que se apaixonasse por ele, sem saber que ele era o príncipe herdeiro, sem saber que ele era rico, sem saber que ele era possivelmente o futuro rei de Israel. Ele não queria uma moça interessada nas suas riquezas, ele queria alguém que gostasse dele por ele. E Salomão encontrou na sunamita essa moça. Ela se apaixona por ele, sem saber quem ele era. E ele também se apaixona por essa moça. O representante do rei pega o seu cavalo, cruza as montanhas de Efraim, passa pelo vale do Jordão, chega no mar da Galileia, de lá ele sobe para o Monte Hermon. Chega na casa daquela moça. A moça estava eufórica, querendo saber de notícias. Ela sabia que era amigo do seu namorado. E ele, calma, calma, vamos juntar toda a sua família. Quando toda a família se ajunta, o rapaz faz a pergunta para ela: o seu namorado mandou te perguntar se você aceita casar-se com ele. Amigos, é como se explodisse uma bomba no coração daquela moça. Ela estava apaixonada, era tudo o que ela queria ouvir. Ela sonhava com aquela frase, ela sonhava com aquele pedido. E ela nem dá tempo, ela diz: pode dizer para o meu namorado que eu aceito. Pode dizer que eu aceito. E ela diz, continua falando, fala com ele que ele pode vir. Nós vamos nos casar, eu tenho uma vinha, eu não sei se ele sabe, mas nós vamos agora cuidar da nossa vinha, nós vamos morar aqui e cuidar da nossa vinha. O rapaz fica um pouco preocupado e fala: não, mas ele não pode morar aqui. Ele precisa morar em Jerusalém. Ele quer que você vá com ele para Jerusalém. Complicado. Você aceitar um novo relacionamento é relativamente fácil. Mas o que está pedindo aí é que ela tinha que abandonar a sua velha vida. Ela tinha que deixar para trás os seus prazeres. Aí as coisas ficam um pouco mais complexas. E a moça fica um pouco preocupada. O amigo de Salomão, percebendo, ele enfia a mão no alforje e diz: mas ele mandou um bilhete para você, leia esse bilhete. Ela abre o bilhete, começa a ler. E quando ela chega num ponto, os seus olhos ficam marejados, emocionados. Vamos ler o bilhete? Não é pecado não, porque está na Bíblia, todo mundo pode ler o bilhete de Salomão. Capítulo 4, verso 8. Olha o que Salomão diz para ela, nesse bilhete, no capítulo 4, verso 8. Ele diz: venha comigo do Líbano, noiva minha. Algumas versões mais antigas dizia: saia do Líbano, noiva minha, e venha comigo para Jerusalém. Olha do cimo do Amana, do cimo do Seni, do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Saia do Líbano, noiva minha, e venha para Jerusalém. Amigos, não é fácil para nós abandonarmos o Líbano deste mundo. Não é fácil para nós abandonarmos o Líbano dos pecados que a nossa vida carrega. Porque os pecados e os prazeres do Líbano estão impregnados na nossa pele. Não adianta mentir, o pecado traz algum prazer, traz muitas desgraças depois, mas ele traz prazer. E ele impregna na nossa pele. E é difícil sair do Líbano para ir para Jerusalém. É difícil sair do pecado para viver com Jesus no reino de Deus. Tem pessoas que acham que basta abrir a Bíblia em Êxodo 20 e contar para a pessoa: olha o que o 10 mandamentos está dizendo. Olha, vamos ver Levíticos 11. Olha o que pode comer, o que não pode comer. Vamos ver aqui o que pode beber, o que não pode beber. O que pode vestir, o que não pode vestir. E aí as pessoas vão fazer. Não vão. Não vão. Tem pessoas lá fora que conhecem os 10 mandamentos muito mais do que vocês e do que eu. Que sabe de Êxodo 20 muito melhor do que vocês, mas estão lá fora comendo carnes imundas, estão lá se drogando, se embebedando. Só sai do Líbano
Anote isso aí. Só sai do Líbano para ir para Jerusalém se tiver o quê? Amor no coração. Tem que ter amor, senão não sai do Líbano. Ou vocês acham que foi à toa que Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Tem que ter amor. Isso não funciona pela racionalidade. Não funciona porque eu sei que está errado. Não, tem que ter amor por Jesus no coração. A noiva tinha amor no coração. E ela aceita imediatamente. Pode falar com o meu namorado. Ele pode vir, nós vamos casar e pela fé, não sei quem é ele, nós vamos para Jerusalém. Amigos, quando aquele rapaz ouve essas palavras, ele sai dali emocionado. Ele sabia o quanto essas informações eram importantes para Salomão. Ele sabia o quanto Salomão estava apaixonado por aquela moça. E ele sai em disparada. Se a viagem demorava uns 6 dias, ele deve ter feito em 3. Quando ele estava chegando no palácio, os atalaias do palácio avisam: olha, está chegando o amigo do rei. Salomão vem para os portões do palácio. Ele estava ansioso. O rapaz chega e fala: Salomão, ela aceitou casar-se com você. Ela aceitou casar-se com você. Amigos, o próprio Salomão diz: foi o dia mais feliz da vida dele. Foi o dia mais gostoso. Vamos deixar ele falar. Capítulo 3, vamos ver Salomão falando. Olha como que ele fala deste dia. Capítulo 3, verso 11. Ele relata a alegria dele. Saí, ó filhas de Sião, contemplai ao rei Salomão com a sua coroa, com que sua mãe o coroou, no dia do seu desposório, no dia do quê? Do júbilo do seu coração. A alegria de Salomão foi tão grande que ela contagiou a sua família, contagiou a corte, contagiou todos no palácio, contagiou todos que moravam em Jerusalém. Júbilo em Jerusalém. Se você já leu Apocalipse 19, chegue em casa e leia, se você não leu. O título de Apocalipse capítulo 19 era assim: júbilo no céu. E aí você começa a ler Apocalipse 19 e você vai ver que uma alegria, um barulho lá no céu, os anciãos, os anjos, todo mundo feliz. Aí quando o noivo muito feliz, quando chega lá no verso 7, a Bíblia diz: por que a felicidade? Apocalipse 19, verso 7 está lá: porque a noiva já está pronta para o casamento. Porque você e eu já falamos com Jesus que nós queremos ter um relacionamento sério com Ele. Amigos, você não tem noção. Você não tem noção do movimento que acontece no céu quando o seu coração se decide abandonar o livro do pecado e seguir a Jesus. O júbilo no céu é muito grande. Salomão fica extremamente feliz. E ele manda imediatamente começar os preparativos. A primeira coisa que ele manda preparar, vamos ler juntos. Capítulo 3, vamos ver o que Salomão fala. 3, verso 9. E o rei Salomão fez para si uma carruagem de madeira do Líbano, com partes de prata, de ouro, assento de púrpura, tudo interiormente ornado com amor pelas filhas de Jerusalém. O noivo queria impressionar. Ele mandou fazer uma carruagem extraordinária. Nunca tinha circulado pelas estradas de Israel uma carruagem daquele jeito. Ouro, prata, púrpura, ornamentado com amor. Quando eu leio Cantares, eu confesso para vocês que eu passo a entender Apocalipse capítulo 21. Eu entendo Apocalipse 21. Em Apocalipse 21, o noivo, Jesus, manda fazer uma cidade de ouro. A Bíblia diz lá no capítulo 21, a partir do verso 9, cidade de ouro. Ele manda fazer os muros de jaspe, as portas de pérola, tudo interiormente ornamentado com pedras preciosas, com amor. E eu fico pensando, mas eu não mereço isso. Jesus está preparando algo grandioso, extraordinário para vir me buscar, mas eu não mereço. Eu sou um pecador, eu tenho problemas espirituais. Mas o que conta não são os meus problemas espirituais.
O que conta é um Deus que me ama. Um Deus que quer impressionar não a mim, Ele quer impressionar o universo inteiro, e por isso Ele faz uma cidade de ouro, por isso Ele manda fazer muros de jaspe, porque Ele quer impressionar o universo, Ele quer dizer para o universo: eu amo a minha igreja, eu estou feliz, porque o José Carlos aceitou um relacionamento com o céu. O rei Salomão não queria impressionar só a sua noiva, ele queria impressionar todo o reino de Israel. Ele queria contar para todos o quanto ele amava a sua noiva. Quando a carruagem fica pronta, Salomão dá um aviso lá para aquela grande cidade no Monte Hermon. As autoridades recebem um aviso, ficam agitadas. O problema é que ninguém sabia o que Salomão ia fazer lá. Isso preocupava um pouco. Mas a cidade começa a se preparar para receber o rei de Israel. Ali, nos preparativos da cidade, eu já morei numa cidade do interior, eu já morei em Virginópolis, e teve uma época que o governador do estado ia visitar Virginópolis. Amigos, vocês não têm noção do que acontece. Todos os meio-fios da cidade foram pintados de branco, todas as árvores das ruas tiveram seus caules pintados, tinha bandeirinha desde a entrada da cidade até o outro lado. A cidade estava em polvorosa para receber a maior autoridade do estado. E eu fico imaginando essa cidade aqui para receber o rei de Israel. Nunca um rei de Israel tinha ido no Monte Hermon, nunca. As autoridades se preparam. Naquela época não se sabia o dia exato, a viagem era longa. Não dava para falar, vou chegar no dia 10. Falava mais ou menos assim, o rei vai chegar na lua nova. Um espaço aí de 4 ou 5 dias. As autoridades da cidade, quando estava se aproximando o dia do rei chegar, dá ordens expressas para todos os moradores. Naqueles dias, ninguém podia ir para o campo. Nenhum ceifeiro podia sair para ceifar. Impossível, não podia. A sunamita não podia subir para cuidar das vinhas dos seus irmãos. Nesse dia, não. Não que ela quisesse, né? Ela também estava doida para ver o rei de Israel. Mas era obrigatório. O mercado fechado, trancado. Ninguém podia entrar. Ninguém podia comprar nem vender. Nas estradas, na entrada da cidade, o trânsito foi suspenso. A estrada foi ajeitada para receber o rei de Israel, porque o rei estava vindo. Lógico que ali tinha também pessoas que eram inimigas da família de Davi. E essas pessoas não queriam se deparar com o rei de Israel e seu exército. E por isso elas fugiram. Elas sabiam que o rei estava chegando, fugiram, foram se esconder nas cavernas. A cidade preparada. Todos no centro da cidade, em suspense. No alto da cidade, uma atalaia, para enxergar ao longe e ver o que estava acontecendo, para avisar a aproximação. De repente, o atalaia começa a gritar. O atalaia e grita coisas estranhas. Vamos ver o que o atalaia grita? Capítulo 3, verso 6. Olha o que o atalaia grita. O que é isto que sobe do deserto? Como uma nuvem branca perfumada de mirra, incenso, pós aromáticos. Ele não entende muito bem o que ele estava vendo. Ele fala, eu estou vendo uma nuvem em algumas versões de fumaça, outra uma nuvem branca. Eu sei que é algo especial. Eu tenho certeza que quando Salomão escreveu esse livro, eu acho que o Espírito Santo deu uma cola para Salomão do livro de Apocalipse. Porque está citado aqui exatamente Apocalipse 14, verso 14. Ipsis literis. Apocalipse 14, verso 14, a Bíblia diz que daqui a muito pouco tempo, você vai olhar para o céu e vai ver uma nuvem branca. E essa nuvem vai se aproximando. Vai se aproximando. Você não vai saber o que é muito bem, mas daí a pouco você vai perceber exatamente o que é. Vamos ver o que o atalaia percebeu? No verso 7, capítulo 3, verso 7, ele grita, agora eu estou vendo, é a carruagem de Salomão, 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel, todos sabem manejar a espada, são destros na guerra, e cada um leva a espada à cinta por causa dos terrores noturnos. Era o rei que estava chegando, todos se levantam, se arrumam, assim como em Apocalipse capítulo 14, verso 14, a Bíblia diz que você vai perceber que não é uma nuvem comum, é o rei dos reis, o senhor dos senhores com todo o seu exército.
A multidão agora é em suspense. A carruagem do rei sobe os últimos metros da estrada, chega no centro da cidade. Uau! Mas a carruagem não abre a porta. Não abre a porta. As autoridades ficam assim desconcertadas. O que está acontecendo? A carruagem não abriu a porta. Até que a carruagem começa a andar lentamente. E a população, sem saber, começa a seguir a carruagem. Ela transita pela rua principal, entra numa rua secundária, e a carruagem para diante de uma casa. Uau! O exército do rei, todos se posicionam com as suas trombetas. A multidão fica do lado, ninguém respira. Ninguém sabe o que iria acontecer. As autoridades fizeram o que tinha de fazer. Pegaram os membros daquela família, que era a nossa conhecida sunamita e os seus irmãos, e colocaram diante das portas da casa. Se era para o bem ou para o mal, era com eles. A visita do rei tinha a ver com eles. Colocaram aquela família diante da casa. Os irmãos tremiam. A sunamita, emocionada, ela não sabia o que estava acontecendo, não tinha nada a temer, mas ela estava tensa. O que está acontecendo? As trombetas tocam. Salomão gosta de festa. As trombetas tocam. Quando as trombetas tocam, a porta da carruagem se abre e aparece na carruagem o rei de Israel. Aquela família se posiciona em reverência, se abaixa diante do rei. Quando a sunamita levanta o seu rosto, ela olha para o rei de Israel e ela começa a chorar. Como que se parecia com seu noivo? Mas o rei é a cara do meu noivo. Mas ela fica desesperada, ela fala, mas não pode ser. Mas também, eu olho para as nuvens e vejo o meu namorado. Eu olho para as folhas das árvores e vejo a foto do meu namorado. Eu vejo o meu namorado em todo lugar. E agora eu estou vendo o meu namorado no rosto do rei de Israel. Absurdo. Os seus olhos enchem de lágrimas. De repente, Salomão, que já não estava aguentando mais, Salomão olha para o olho dela. E ela conheceu aquele olhar. E Salomão disse para ela as palavras mais bonitas que ela já ouviu. E as palavras mais bonitas que nós vamos ouvir daqui a muito pouco tempo. Vamos ver o que Salomão disse para ela? Eu acho que é melhor deixar Salomão falar. Capítulo 2, a partir do verso 10. Capítulo 2, a partir do verso 10. Salomão abre os braços, vira para ela, olha no olho dela e diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. E Salomão abraça a sua noiva e ele continua: porque agora passou o inverno, cessou a chuva, se foi, mudou este tempo. Agora é a hora das flores aparecerem na terra. Verso 13. Agora é o tempo da figueira começar a dar os seus figos, as vides em flor exalar o seu aroma. Levanta-te, querida minha. Levanta-te e vem. Salomão dá um abraço apertado na sua noiva. Os dois choram. A multidão, quando agora entende o que está acontecendo, a multidão começa a gritar de alegria, de alívio. Fazem um barulho ensurdecedor. Aconteceu ali, 3.000 anos atrás. Essa história tem 3.000 anos. O dia dos namorados de Salomão. 3.000 anos atrás. O dia dos namorados de Salomão. E o nosso? E o nosso? Apocalipse capítulo 21, verso 4. Essas mesmas palavras de Salomão transliteradas, sendo as palavras do noivo, Jesus olha para você, limpa dos nossos rostos, dos nossos olhos toda lágrima, e vai dizer para nós: olha, acabou o sofrimento, acabaram as doenças, acabou o câncer, acabou o Covid, acabou os velórios. Tivemos aqui essa semana um velório terrível, porque quanto nós gostávamos da Renê, infelizmente perdemos a Renê essa semana. Amigos, isso é uma desgraça que não pode continuar acontecendo, mas vai acabar. Apocalipse capítulo 21, verso 4.
no dia que o rei estiver chegando aqui, no nosso dia dos namorados espirituais, essa história vai mudar. Que Deus possa nos abençoar. Se tivermos amor no coração, nós estaremos lá. Amém. Vamos colocar de pé para a gente cantar o final? O mercado está vazio, o trabalho terminou, não há tráfego nas ruas, o barulho já cessou, os ceifeiros lá no campo já deixaram seu labor, em suspense está a terra, é a volta do Senhor. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Eis que se abrem sepulturas ante a ordem do Senhor, os remidos ressuscitam entre hosanas e louvor, mas os maus em desespero, em angústia e aflição, já se escondem pelas rochas, fogem da destruição. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Já os salvos vão subindo, ouço o coro angelical, o céu está se abrindo, há um brilho sem igual, como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar, aleluias ao Cordeiro, nós já vamos para lá. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Grande Deus, grande Pai que estais nos céus, nós não merecemos a salvação que o Senhor proporcionou a cada um de nós por amor, quando entregou o seu Filho, Jesus, para morrer em nosso lugar. Nós somos fracos, nós caímos onde não deveríamos cair, nós cometemos erros quando não deveríamos errar, mas Senhor, o nosso coração transborda de amor. Nós te amamos, Senhor. Ajude-nos, faça que o teu Santo Espírito possa transitar livremente pelo coração de cada um de nós, para que nós possamos estarmos prontos para este grande dia dos namorados,
Para que da mesma forma que nós dissemos aqui para nossa esposa, para o nosso namorado, para nossa namorada, nós possamos dizer pessoalmente para o teu filho Jesus, o quanto nós o amamos. Esteja com cada um de nós. Pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.